Muito bem. A partir de agora a gente vai falar em consultoria, vamos falar em capacitação, em planejamento, gestão do nosso negócio. E estou pegando material aqui, Santana Gestão, não é? Estamos como um centro de desenvolvimento gerencial, está vendo aqui a chamada. Nós estamos falando em você, empresário, independente, já que a maioria são pequenas empresas, né? Micro, pequenas, de como organizar sua empresa, principalmente no início, né, cara? Se tu estiver andando, como estruturar ela para ter uma gestão moderna, para poder enfrentar esse mercado que realmente nos cobra capacitação, nova visão, uma maneira diferente de enfrentar o que está aí. Para fazer a mesma coisa, a coisa complica. Até porque a gente está evoluindo em comunicação, em gestão, o mundo está vindo para cá, a gente quer conquistar o mundo, mas o mundo está vindo para cá. E muitas vezes melhor preparado que a gente. Então, para você que é empresário, você que é proprietário aí de uma micro, pequena empresa, de uma média empresa, está em dificuldade, chame os melhores, né? Para orientar, para preparar a tua equipe, para você como empresário se preparar, já que a grande maioria decide, né? É o gestor que decide o negócio, não é um executivo, não é nada. E a gente quer que você vá bem. Esse é o tema. Luiz Fernando Piazeta Hartmann está aqui com uma experiência já danada, empresário executivo aí na área de consultoria, trazendo a Santana Gestão aqui, que nós vamos falar em seguida. Mas eu gostaria, Luiz Fernando, que tu passasse para nós um pouquinho, e eu gosto de salientar isso, como é que está na cultura empresarial que tu conhece já há muito tempo, como é que está o empresário? Nós estamos começando 2015, enfrentando uma crise de credibilidade no governo, em vários segmentos empresariais que fazem aquele conluio aí com um monte de coisas que a gente vê negativo, né? Muita gente se dando bem, mas com prejuízo da comunidade. E quando a gente vê um empresário que é ético, que trabalha e tudo, que às vezes desanima, porque tem gente ganhando muito mais sem fazer nada, né? E isso é um crime para o país. Esses caras não estão roubando só dinheiro, estão roubando a imagem nossa no país, né? Aí é menos investidores, aí quando machuca a maior empresa nossa, quando a gente está falando aí de segurança, estão falando de lixo, contratos que a gente não sabe de onde é que vem, como é que faz, né? Remédios, médicos fazendo coisas erradas, cara, é horrível isso. Quando a gente vê professores enganando, em vez de produzir, ensinar, não está ensinando. Quando a gente vê o governo na área da educação proibindo rodar as crianças, aqui vai fazendo prova até passar, cara. Estamos criando cidadão de segunda, terceira classe aí na frente. Não estão prejudicando um ou outro, estão prejudicando a imagem do nosso país, a história das famílias, né? Para você que é pai, acompanhe seu filho aí, né? Para você que é empresário, acompanhe os cursos. Não é só pagar o curso para o funcionário, o que está fazendo? Você está se capacitando? Começa a se cobrar até porque o mercado faz isso. Ou tu faz, ou o mercado te elimina. Então a gente quer que você se dê bem, que você cresça, que você ganhe dinheiro, que você gere emprego, que você pesquise, desenvolva novos produtos, novos temas. E o Hartmann aqui, Luiz Fernando Hartmann, a partir de agora vai nos falar um pouquinho de como é que está vendo o mercado. O cara que escreve livros, que dá consultoria, como é que tu vê na cultura do empresário brasileiro, do mercado, a preocupação em se preocupar com a gestão dentro da legislação, da lei, que é uma coisa complicada aí para o brasileiro, a maioria, só que hoje as informações estão se fechando todas e não tem muito o que aplicar, tu vai ter que trabalhar e produzir mais. Mas na tua visão, como é que está o mercado brasileiro para quem está entrando dentro das empresas e dando curso? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar contigo aqui, Carlos. Prazer é meu. Mais uma vez, seus telespectadores. Te cumprimentar pelo trabalho que fazes, no sentido de levar muito em consideração aquilo que é a força motriz da nossa sociedade. Tá? Há muito tempo os políticos deixaram de ser, o poder eclesiástico também, e assim por diante, para que essa força motriz se volte para dentro da empresa e para o empresário, o único ambiente ainda onde se tem uma alta respeitabilidade, autoridade da pessoa, do líder. E um líder sem respeito à sua autoridade, ele deixa de ser líder ou ele é um meio líder. Tá? A nossa convivência com as empresas, ela é muito íntima, muito frequente, né? Muito próxima.
na medida em que mensalmente, no mínimo, nós visitamos em torno de 130 empresas. A gente vai na direção desse grupo com a finalidade de transferir para eles, né, um conjunto de serviços que a gente disponibiliza, né, desde kit de gestão auto-aplicável, desde consultorias e desde treinamento de liderança. Tá? Então a gente sempre tem muito presente o ânimo, o feeling desse líder principal das nossas comunidades. Também ainda antes, né, de dar um retorno sobre como nós estamos vendo ele, é bom a gente colocar que nós vivemos numa sociedade, num país muito rico. Há poucos dias eu fui a Goiás de automóvel, passei por 7 estados e você vê os campos cobertos de verde, todos eles, né, com resultados ou com atividades muito importantes e lucrativas, e cada propriedade rural é uma empresa. E produzindo, a gente tem muita tecnologia no agronegócio. Exatamente. Né? Isso faz com que a gente tenha certas folgas, tá, em relação a outros países e as outras experiências e outras situações de outros países que passaram dificuldades extraordinárias, né, para a sobrevivência. Tá? Então, essa abundância, por um lado, faz com que a gente trate dos nossos recursos com muita displicência e dando a impressão assim que eles são ilimitados. É verdade. Quando, na verdade, né, a síntese, né, do princípio da economia é assim, né, as pessoas têm necessidades ilimitadas, tá, com recursos escassos. Na convivência última que nós temos tido com o pequeno empresário, pequeno e médio, micro, pequeno, tá, que está sendo o nosso foco em torno da nossa base principal, que é no cinquentenário, então temos visitado assim a vizinhança, tá, tentando seguir a lição dos nossos ancestrais. A minha mãe que dizia assim: meu filho, isso quando eu saí de casa, né, ela já me preparava para enfrentar um mundo sem parente por perto, ou sem família por perto. Ela dizia: ela, nunca te esqueça que parente, tá, não é mais importante que seu vizinho, que vizinho é muito mais importante que parente. Tá? Então, o que nós temos assim de retorno de convivência, nesse grupo de micro e pequenas empresas, de um percentual extraordinariamente alto que estão trabalhando ativamente ainda. É verdade. Tá? Muitos já recebendo atividades, serviços, tá, de produtos que nós estamos deixando de lado em função da variação do câmbio, tá? E que esse produto passa a ser competitivo também. Tá? Isso é bom. Tá? Então, as notícias, assim, a gente não tem sentido um impacto que sentem aqueles ligados diretamente às grandes empresas, tá, de Caxias do Sul. Tá? Realmente há uma queda de demanda fortíssima. Tá? As notícias ainda são suaves, tá? Elas estão vindo devagarinho, mas o ajuste que se fará nesse país será muito forte. Não é para ficar muito maior, né, nesse ano, mas é pelo menos para retomar um processo de crescimento. Tá? Na condição de economista, a gente acaba processando as informações de mercado automaticamente pelos modelos, né, mentais que a gente tem. Mas, por outro lado também, pelos modelos de gestão, né, que eu tive a oportunidade de assimilar ao longo do tempo. Fui gestor em diversas empresas e também fiz diversos cursos, e sempre estive ligado muito com o fazer imediato e ter resultado e ligar isso à gestão. Tá? Com o passar do tempo, a gente aprendeu que antigamente não se falava em gestão, gerenciamento, se falava em administração. Tá? Hoje o conceito real de gestão, ele é bem mais amplo, porque ele diz assim: numa empresa você tem que entrar para fazer 4 coisas, não só produzir resultados, tá? Que é o número 1, mas você precisa empreender, tá? Precisa administrar e precisa se integrar com os outros. Tá? Esses 4 papéis que indiscutivelmente o gestor tem que ter na ponta da língua e na ponta de cada dia. E o que é na ponta de cada dia? Tá? Na ponta de cada dia, nas 2 pontas. Ele tem que começar de manhã com um determinado indicador ali que ele tem do dia anterior, do que deu de resultado, seja o dia, semana ou mês, e no final do dia ele tem que ter esse mesmo indicador dizendo qual é o número dele. Tá? E isso só se faz quando a gente tem uma gestão, tá, que leva em consideração esses 4 papéis que a gente tem que desempenhar. Tá? Então eu vejo assim, um gestor, um empresário preocupadíssimo, né, muito preocupado, mas assim, ele está muito ativo. Esse nosso micro, pequeno empresário, não dá desses parar. bairros,
Tá? Por que isso ainda? Porque muitos desses empresários estão na economia do consumo de manutenção de 200 milhões de brasileiros. Tá? Por um lado. Por outro lado, o dinheiro, o crédito, né, a renda na economia ainda é bem volumosa. Tá? O governo vai enxugar isso. Para ele... Já está enxugando. Tá? Para ele, vai aumentar o nosso custo. Né? A gente vê os insumos, aí o imposto de renda nosso fica menor. Tá? E por outro lado, a nível de receita também ele vai conseguir elevar. Tá? Então, esse empresário nosso de Caxias, ele possui um gene especial, ele não se assusta, tá? Ele busca as alternativas, ele vai mais rápido. É verdade. Tá? E é bom a gente sempre levar em consideração o seguinte, né? Para a grande empresa, quando a economia cai 70%, para o empresário esse cai 70% também ou até mais um pouco. Para o micro e pequeno empresário, se a economia caiu 70%, sobrou 30% para ele. Porque o micro e pequeno empresário, quando a economia está ativada e ele tem recursos escassos, pessoas escassas, às vezes é ele que é o comercial, produção, né, o financeiro e recurso humano. Tá? Numa economia ativada, ele tem muita demanda para ele, tem muito pedido. O que ele faz? Primeira coisa que ele abandona é a área comercial. Tem uma frase que diz assim, é na crise que a gente cresce. Por quê? Porque na crise acontece duas coisas. Eu reativo, né? Eu reativo a minha área de comercialização, eu vou para cima do mercado, tá? E aí o pessoal se lembra de mim novamente. Tá? E também tem outras razões disso, que muita gente não vai, fica com medo, recua, encolhe, tá? E como a gente tem visto. Então o mercado fica maior do que os 30% que sobraram. Sim, os caras vão falando em crise, o cara diz, bom, tem uma crise aí, ele não sabe o que é, não está chegando no setor dele, mas ele já está achando que todo mundo está falando que a coisa vai ficar complicada. E aí surgem as oportunidades, principalmente para quem é pequeno. Né? E como o Brasil é muito grande, a economia brasileira é a segunda economia diversificada no mundo. Tá? Segunda. Tá? Só os Estados Unidos na nossa frente. E daqui uns dias, sei lá, porque estão passando muito para o terceiro mundo. Né? O Japão, por exemplo, é uma potência mundial. Mas o senhor se lembra de quantos setores japoneses? Agora olha para o Brasil, o senhor se lembra de quantos? Tá? São raros aqueles que a gente não tem. Tá? Talvez, até a indústria aeronáutica, né? Aeroespacial, talvez com alguma dificuldade. Informática, que nós transferimos, nós estamos importando tudo, né? E assim por diante. Mesmo com essa concorrência que houve até recentemente, em função de moeda brasileira supervalorizada, a gente sofreu bastante com isso, mas ainda o setor industrial, tá? Ele está em condições. Se ajustar o dólar aí, nós voltamos a ter poder de venda, né? Poder de comercialização. Tá? Então, assim, né? Eu acho que nós precisamos... eu continuo achando que gestão é uma coisa fundamental. Né? Não só achando, tenho certeza absoluta. Sim, até porque se não tiver, tu não toca o teu negócio. Se nós tiver... Empiricamente, tu ia até pouco tempo, né? Agora, se tu não tiver normas claras, se tu não tiver desenvolvimento, não tiver equipe de trabalho, se tu não tiver realmente gestão, tu não consegue permanecer no mercado. Tu vai até que a primeira dificuldade, tu não sabe para que lado sair, né? Tu não tem planejamento. Né? E a gente também tem, assim, diversas gestões. Tu pode ter uma gestão eclesiástica e sacra, baseado num conhecimento formado ao longo do tempo e ficando na expectativa de que, além do possível, existe um impossível que pode te ajudar. Tá? Existem instituições que trabalham desse modo e pessoas que depois, até dentro dos negócios, levam muito isso em consideração. Tá? Essa é uma das fontes do conhecimento. Uma outra fonte, a mais conhecida de toda, é do conhecimento empírico, é a prática. A prática. Tá? Qual é a dificuldade da prática? Que eu tenho dificuldade de replicar isso aí e colocar para uma outra pessoa. O conhecimento científico é o melhor de todos, por quê? E ele só existe porque os experimentos práticos deram certo. Né? A teoria, o que é a teoria? Nada mais é do que a descrição de uma prática que deu certo e que se acredita que vai dar certo em outros lugares, desde que se respeitem aquelas condições ali. Tá? Então, é claro que a viabilidade de qualquer empreendimento, inicialmente, depende de 3 fatores fundamentais. Da liderança. A gente diz assim, eu comecei com a cara e a coragem. Realmente. Né? E as outras coisas que precisava também. Quem são as outras 2 coisas fundamentais? Né? O capital, que compra tudo isso e que me viabiliza em condições. Tá? Bom, eu não tinha capital, mas eu tinha credibilidade, então era o capital dos outros emprestado para mim. Tinha crédito. Tinha crédito. E o terceiro realmente é o método que tu usa. Qual é o método de gestão? Tá? A maioria de nós
faz o seu negócio com um método muito empírico e não tem muito que evitar isso aí. Tu já imaginou, o sujeito está começando o negócio dele, tá? Com que fatores ele está começando? Não é com o espírito burocrático e administrativo, é com o espírito empreendedor, gerado pelas suas emoções, pela sua perspectiva de visão. Isso é totalmente diferente de uma coisa chamada assim, espírito administrativo, que é um cara burocrata que um dia dentro da empresa dele, no futuro, ele vai precisar. Né? Ele começa com 2 espíritos, digamos assim, ou com 2 papéis. Né? É o espírito empreendedor, e imediatamente, quando ele fundou a empresa, ele troca de espírito. Ele bota o espírito produtivo, né? É verdade, tem que dar resultado, né, cara? É isso aí. E aí empreender, vai avançando e tudo, mas se não der resultado, inovação, processo, gestão, não der, quebra, né? Isso aí. Vai chegar um ponto que tu entra em crise. E nesse processo de evolução vai chegar um ponto lá que ele não sabe mais, apesar de ele estar num processo de crescimento, sempre focado na receita, né? Porque o empreendedor foca em receita, é mais e melhor, né? Mais e melhor. Ele não foca os condicionamentos ali. Ele chega a um ponto que ele tem que botar essa gestão mais controlada e organizada, que vai dar segurança, tá? De perpetuidade ao negócio dele no futuro. Mas aí ele esbarra no 4º desafio que ele tem como atributo que esse empresário precisa ter hoje. Né? Então, o primeiro é o espírito empreendedor, o segundo, o espírito produtivo, o terceiro, o espírito administrativo, e o 4º é o espírito de integração. O espírito de integração, tá? significa dizer que eu tenho que amar as pessoas. Né? E esse amar as pessoas significa entender as pessoas, porque muitas vezes eu penso que estou amando elas, né? Porque amar é diferente de se apaixonar, né? Apaixonar é sentimento e amar é comportamento. Né? O cara que ama, ele faz sacrifício pelos outros também. Ele primeiro faz para depois receber. Isso a gente vem fazendo há muito tempo. Mas em síntese, quando eu tenho essa consciência desses 4 papéis que eu tenho que realizar, eu só faço isso se tiver um método por trás. Tá? E eu consigo combinar pessoas para executarem coisas separadas, ou eu vou precisar me dividir nessas coisas separadas. Então, assim, né, se eu preciso administrar o meu negócio mais do que eu fazia antes, eu preciso tirar um tempo do meu universo chamado tempo. Tá? Então, nós temos... Tempo é vida, né? Tá? E vida é tempo. Quer saber como é que a pessoa leva a sua vida? Veja como ela usa o seu tempo. Tá? Então, assim, vou começar a minha semana. Tá? O meu tempo vai ter que estar dividido em 4 universos, né? Ó, eu preciso cuidar de mim. Se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar bem da família? É verdade. Preciso cuidar bem da família, vou cuidar bem do negócio e preciso cuidar alguma coisa da comunidade também. Depende em que estágio a gente se encontra. Se eu sou muito jovem, eu cuido de poucas coisas da comunidade. Na medida que eu vou amadurecendo, eu vou trocando o meu tempo que cuida de mim, da família e do negócio para a comunidade. Tá? Mas eu preciso ter um tempo para, por exemplo, né, ter registros, ter planejamento, me preparar para aquele dia, tá? Que depois vem a execução daquele dia e depois vem a avaliação disso aí. Tá? Nós falamos assim em muitas perdas e prejuízos nos nossos negócios, e a falta de produtividade, principalmente, só em coisas externas. Tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que produtividade é pegar receita e dividir pelo custo. Tá? O cara diz, não, eu vou fazer mais, vou ter mais receita e vou ter menos custo. Essa é uma possibilidade. Essa é a quase impossível de fazer. Hoje no mercado do jeito que está é meio complicado. A não ser que a empresa esteja muito bagunçada lá e ele está desperdiçando muita coisa ali em termos de receita, entende? Mas eu posso fazer a mesma coisa com menos, ou posso fazer quase mais todo mundo com a mesma coisa, e assim por diante, né? Então, tu vai combinando isso exige o quê? Exige que você utilize raciocínio lógico para fazer isso. Tá? E eu chegue a uma conclusão de dizer assim, se eu reduzir 15% a minha empresa, tá? Quanto eu vou reduzir do meu resultado final lá na frente? Então, as coisas não são numa reta, são numa curva, numa evolução. Tá? Se esse empresário buscar um pouco mais de informação e um pouco mais de integração com a sua equipe, olhando para as pessoas, identificando seus potenciais, tá? E trabalhando menos em pirâmide e mais em processo, e aí vai depender de uma coisa chamada humildade, que é difícil. É difícil. Para o empresário é complicado. Reconhecer que um outro sujeito do outro lado, ou abrir parte dos meus segredos, que a princípio seriam segredos. Somente a maioria é pequena empresa, é complicado. Mas é um caminho que a gente tem. É um caminho, e é um caminho que
que a gente deve adotar, e eu diria assim, tá, que há uma comunidade aí que tem consciência dessas competências que precisa ter, tá, para fazer com que esse negócio se viabilize. Esse trabalho que a Santana faz aqui, como consultoria e tudo, Hartmann, isso vale para qualquer segmento. Posso trabalhar numa empresa de serviço, como indústria, como comércio, posso ter uma clínica. Todo mundo precisa de gestão e precisa melhorar os seus processos. Exatamente, nós temos mais de 12 mil clientes, né, de 97 para cá, em atividades aquelas, né, desde treinamento, consultoria, compra de kits de gestão. Tá generalizado, eu tenho dificuldade de encontrar um setor, tá, que não tenha sido ou tido, né, pessoas experimentando o que a gente faz, né? Desde Grupo Votorantim, treinamos pessoal de Gerdau, de Ambev, onde você aprende muito antes de dar treinamento para eles. Tive que ler os manuais da Ambev, que é uma empresa super eficaz, né, em termos de resultados, mas 97% dos nossos clientes são micro e pequenos. E esse é um diferencial que a gente tem. Então, por exemplo, né, tu pega um livro nosso de gestão, ele não começa com teoria, ele começa com o manual passo a passo. Tá? Até uma maneira assim de, entre aspas, enganar o meu freguês. Porque se ele ler um livro de gestão, né, como esse que eu tenho aqui na minha mão, por exemplo, tá? Se ele ler todo o livro, uma minoria lê todo o livro como empresário, tá? E ele descobrir então que eu vou ter que fazer todo esse circuito aqui da gestão, tá? Ele vai dizer, eu não vou conseguir fazer isso. Agora, se ele começar a ler como se faz a primeira tarefa no primeiro dia, tá? Que é o primeiro módulo, e fazer isso, ele quer resultado, ele vai fazer. Se ele ver resultado, ele avança para o segundo, avança para o terceiro. É verdade. Então, o que tem acontecido muito é um nível de aproveitamento significativamente maior, que ele percebe, né, que ele consegue fazer aquilo ali. E uma coisa assim tem que deixar clara, né, porque tanto as assessorias externas, os diretores que a gente contrata, tem coisas fundamentais que o empresário não pode abrir mão. Tá? Uma delas, que o melhor treinador da equipe é um empresário. Eles dizem, mas eu não entendo lá de PDCA, né? Ou de informática, ou coisa parecida. Tá? Ele pode não entender determinados conteúdos, mas o início e o final ele tem que entender de avaliação no fim, da necessidade que aquela pessoa tinha para fazer aquilo. Tá? Então eu preciso saber, eu vou mandar alguém para um treinamento, um executivo meu, eu quero saber por que tu está indo lá. Eu preciso me habilitar mais em determinadas condições. Ok, essa é a justificativa. Quando volta do treinamento, ele tem que me dizer se aprendeu e depois como é que eu aplico aquilo, né? E como é que vai aplicando. E qual é o resultado para a empresa. Então, os programas de treinamento não levam em consideração isso aí, sabe? Te falar muito sobre o Hartmann aqui, entra aí de parceiro, seguidamente aí, quando tiver um tempinho, passa por aqui, entre um curso e outro, gestão, para a gente, na prática, orientar, fazer com que você pense um pouquinho o que tem que fazer com o seu negócio. Né? Dificuldades tem, o esquema é venda, tem que faturar, mas tem que faturar certo, né, cara? Tem que saber que, além de ter um faturamento, tem que saber o que sobra. Como é que eu invisto isso, né? Eu posso faturar 1 milhão e está devendo 1,1 milhão. Né? Então, a gestão, esse processo é meio complicado, principalmente a gente que tem uma pequena empresa, como é que a gente toca isso? Mas é bom ter um profissional para orientar. Como é que eu entro em contato aí com a Santana aí? Acesse o telefone aí para a gente. Comentar com a comunidade. Se pegar o nosso nome completo, entrar no Google, ali tem informações de site, né, e outros históricos. Tá? Qual é o nome? O telefone principal é Luiz Fernando Piazzetta, com 2 E, Hartmann, Hartma 2 L. Ou 8126-0456. 8126 0456. 0456. 8126-0456. Aqui em Caxias, 54? Isso. A nossa unidade é na Rua das Camélias, 890, no bairro das Flores, não no bairro do Cinquentenário. O nome oficial é Cinquentenário, mas todas as ruas lá têm nome de Flores. E o pessoal não se dá conta nisso, mas se visitar o bairro e dar uma passadinha, as árvores das ruas que estão liberadas têm muitas flores. Dá para levar um buquê de flor para seu amado ou para o seu amado. Que beleza. Tá aí o Hartmann aí, consultor, né, orientador aí, pesquisador, que é uma coisa importante, participando conosco aqui na bancada, para falar, gente que qualifica ambientes, melhora as empresas e tem processo, né? Tem gestão, tem planejamento para orientar vocês.
81260456. Tá aí o Hartmann com a sua equipe aí atendendo, uma experiência com livros, com estrutura, participa há muito tempo. Quantos anos de mercado? Algumas décadas. Nem vamos falar, o cara perdeu o cabelo aqui e tudo já, mas... 35 anos. 35 anos. É o Hartmann participando conosco aqui no Canal 4 Digital da NET. Obrigado.